Ingrid e gostaria de apresentar o meu trabalho para vocês. O título do trabalho é Reflexões analíticas sobre os aspectos que determinam a produção alimentar no Brasil. Com o cenário da Covid-19 instaurado, fez-se urgente a reflexão sobre os nossos sistemas agroalimentares, tendo em vista que em 2020 ocorreu o maior índice de insegurança alimentar e nutricional já registrado no Brasil. Mas não devemos culpar o vírus pela fome. A fome é uma escolha e uma estratégia política, visto que no mesmo ano que a fome se agrava, o agronegócio comemora recorde de produção e lucro. Outro fator preocupante em relação à produção em larga escala de alimentos é o uso excessivo de insumos químicos, sendo estes configurados por um risco de contaminação sanitária, ocasionando graves prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente. Nós devemos entender a agroecologia como a única ciência capaz de mudar essa realidade, pois comer é um ato político e a alimentação de qualidade é um direito. Esse trabalho objetivou trazer reflexões analíticas sobre os aspectos que determinam os modelos específicos de produção alimentar. Trata-se de uma síntese integradora que apresenta uma reflexão a partir dos dados obtidos, no intuito de realizar uma aproximação crítica do atual cenário da soberania alimentar no Brasil e possíveis avanços para a pauta. Realizou-se uma pesquisa sobre os artigos de revisão de literatura publicados a partir de 2010. Utilizou-se os descritores, revisão de literatura sobre soberania alimentar. A leitura foi baseada na sequência exposta por Silva, Souza e Carvalho, que procura identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. Realizou-se busca em agosto de 2010, encontraram-se 14 artigos e, após seleção, resultou-se na utilização de 8 artigos para análise. Este trabalho configura-se como uma síntese integradora que apresenta uma reflexão a partir do referencial teórico e dos dados obtidos. Soberania alimentar, SOBAL, refere-se à possibilidade de autodeterminação das sociedades em relação ao seu modelo produtivo, considerando as próprias referências sociais, culturais e as necessidades internas da sociedade em questão quanto à produção, o consumo e o abastecimento de alimentos. Configura-se como um ato simples, porém complexo, do poder decidir, no caso de quem produz, o que plantar, como plantar e quando plantar. E de quem come, decidir o que comer em relação à qualidade sanitária e nutricional. E o que se financia e fortalece no ato de compra em nível social e ecológico. A segurança alimentar e nutricional, SAN, tem como seus 2 princípios norteadores o direito humano à alimentação adequada e saudável e a soberania alimentar, para a realização de ações e políticas públicas. Na prática, é possível realizar SOBAL participando de grupos, associações e ou cooperativas de produção e consumo agroecológicos, reivindicando nos espaços públicos e coletivos, rurais, urbanos ou perurbanos, a construção e plantio de hortas e pomares que sejam acessíveis às pessoas. Preferencialmente comprar direto com produtor agroecológicos em feiras municipais, evitando atravessadores, e dar preferência aos estabelecimentos que adquiram alimentos da produção local e ou regional, sendo estes agroecológicos, partilhando da ideia de quilometragem zero. Estas atitudes configuram-se como simples e eficazes. Conclusão:
A análise demonstrou que a concentração de terras, de meio de produção e capital impõe condicionantes restritivos aos sistemas de produção alimentar e às escolhas alimentares da população, e tem trazido consequências não apenas à saúde, mas também na dimensão social, principalmente no que se refere à dependência na utilização de produtos derivados do petróleo, com preços atrelados à cotação do dólar para produzir alimentos, e a pauperização do pequeno agricultor. Obrigada.